e hoje estou aqui representando todos os nossos diretores. Lugar de cuidar. Assim podemos definir o consultório farmacêutico. Mas a verdade é que o seu conceito, ele abrange um leque bastante amplo de possibilidades de atuação para o profissional farmacêutico, viabilizando o uso de diferentes tecnologias e ampliando as perspectivas do atendimento ao indivíduo, aos seus familiares e aos seus cuidadores. Então, para a gente encerrar esse primeiro dia de palestras do SDF 2022, falaremos sobre consultório farmacêutico, aspectos práticos da implantação e gestão. O objetivo é abordar as atualidades das legislações relacionadas ao consultório farmacêutico, bem como também todas as etapas, né, da implantação e da gestão, com indicadores para a sustentabilidade do nosso projeto, que é aí hoje a realidade de muitos no estabelecimento de saúde. Então, convidamos os farmacêuticos, o colega Patrick e a colega Luciana Calil, para palestrar sobre o tema. A condução do debate ela será de responsabilidade da farmacêutica Suzana Gaspari. Suzana ela é especialista em acupuntura, auriculoterapia sistêmica, fitoterapia, gestão empresarial, saúde pública e farmácia estética, além de obter mestrado em diagnóstico genético e molecular. Eu agradeço, então, a presença de todos nessa noite, e em especial aos nossos palestrantes, meus colegas aí de diretoria de outros regionais, por aceitarem aí o nosso convite em compartilhar os seus conhecimentos conosco. Antes da gente dar início, então, ao evento desta noite, eu gostaria de comunicar alguns recados importantes. Eu informo que as emissões dos certificados só será efetuada mediante a realização de um questionário no final do evento. Todos os participantes terão um prazo de 10 minutos para concluir o teste. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones desligados para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra está sendo gravada. Eu acho que tem alguém que está com o microfone aberto e que depois a gente vai disponibilizar ela no acesso restrito. E, posteriormente, também fica disponível no YouTube para que possam acompanhar. Todos podem anotar suas dúvidas durante a apresentação, que aí no final a gente vai abrir esse espaço para questionamentos. E para organizar as falas, então a gente pede, a pedido do palestrante, que quem tiver dúvida se inscreva no chat ao lado, porque nós vamos seguir a ordem do chat para fazer as respostas, né, aos questionamentos que surgirem durante aí a apresentação. Então, eu desejo a todos um excelente evento. A palestra, então, está com você, Patrick. Boa noite. Na verdade, é a Suzana. Eu vou apresentar, que a gente vai começar pela doutora Luciana. Então, passo a palavra para a mediadora da mesa. Está tudo contigo, então, Suzana. Como que eu não vou ler o currículo maravilhoso, né, dos nossos palestrantes? Ai, com certeza. Já peço, então, até desculpas. Tudo bem, a gente entende o teu dia, né, Letícia, né, imagina, muito cansativo. Então, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês, é um prazer estar aqui também como mediadora dessa mesa maravilhosa, né, que eu estou aqui para a gente, né, falar um pouquinho do consultório farmacêutico, aspectos práticos na implementação e gestão, é um assunto que também aborda um pouco da minha trajetória profissional. E vamos, então, falar um pouquinho da nossa primeira palestrante, a doutora Luciana Calil. Ela é farmacêutica e bioquímica, é vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, é auditora fiscal da Vigilância Sanitária do município de Goiânia, mestre em ensino na saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás,
é especialista em farmácia clínica pela PUC de Goiás, tem MBA avançado em gestão do comércio varejista de produtos farmacêuticos pela Gama Filho, do Rio de Janeiro, tem docência no ensino superior, é membro do Grupo Técnico de Vigilância em Saúde do Conselho Federal de Farmácia, é membro do Grupo Técnico de Vigilância Sanitária do Conselho Regional de Farmácia de Goiás, e a coordenadora de pós-graduação em farmácia clínica, prescrição farmacêutica e gestão. Então, doutora Luciana, seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui para ouvir, e fica a palavra com a doutora Luciana. Boa noite a todos, uma boa noite muito especial para minha amiga Letícia Halpe, né, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Também uma boa noite especial para o meu colega Patrick, presidente também do Conselho Regional de Farmácia do Pará. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Boa noite, Suzana. Obrigada a todos pelo convite. É uma honra compartilhar hoje um pouco, né, da experiência, da nossa expertise, ensinar, aprender e trocar experiência com vocês. Boa noite especial aos farmacêuticos do Rio Grande do Sul, que estão aqui presentes, né, em massa. Vamos falar, então, um pouco sobre o consultório farmacêutico, para que a gente, então, possa aproveitar bastante esse tempo que nós temos. É um tempo curto, são muitas informações. Vocês registrem, por favor, as dúvidas e no final, depois da palestra do Patrick, a gente vai abrir uma discussão, não é isso, Suzana? Então, vamos lá. Só me confirmem, por favor, se todos estão visualizando de maneira adequada. Sim, Luciana, está perfeito. Então, vamos lá. Então, estamos na 11ª semana do farmacêutico. O tema de hoje é consultório farmacêutico, aspectos práticos da implementação e da gestão. Eu já fui apresentada pela Suzana, vou pular essa parte e vamos entrar aqui direto no consultório farmacêutico. Então, vamos lá. Regulamentações importantes. O farmacêutico precisa estar atento a algumas legislações que falam sobre os aspectos do consultório farmacêutico. Dentre elas, a RDC 44, de 2009, que traz as boas práticas, né, em farmácias e drogarias, as resoluções do Conselho Federal 585, que fala das atribuições clínicas do farmacêutico, e a 586, que fala da prescrição farmacêutica. A Lei 13.021, se vocês estão lembrados, é aquela que transforma a farmácia em estabelecimento de saúde e traz várias atribuições para o farmacêutico. Resolução do Conselho Federal de Farmácia 720, aquela que vai permitir o registro do consultório farmacêutico independente, né, o consultório autônomo nos conselhos de farmácia. Temos também deliberações específicas dos conselhos regionais. Eu sei que Goiás tem, Maranhão, Rio de Janeiro, que complementam, né, a 720. Se a gente olhar, então, na resolução do Conselho Federal de Farmácia, de 585, de 2013, ela vai trazer o conceito de consultório farmacêutico. Consultório farmacêutico é o lugar de trabalho do farmacêutico, para atendimento dos pacientes, dos familiares, dos cuidadores, onde se realiza com privacidade a consulta farmacêutica. Ele pode funcionar nas dependências de hospitais, ambulatórios, farmácias comunitárias, unidades multiprofissionais de atenção à saúde, instituições de longa permanência e demais serviços de saúde, no âmbito do sistema público e também do sistema privado. E a montagem do consultório farmacêutico? Primeiro requisito, ser um farmacêutico graduado por uma instituição de ensino superior que é reconhecida pelo MEC, ter o seu registro no Conselho Regional de Farmácia da sua jurisdição. Não basta que o farmacêutico faça a faculdade, cole grau. É preciso o seu registro no Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição para estar apto a exercer as suas atividades. Conhecimento sobre a legislação que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e a prescrição farmacêutica no Brasil. Ter um perfil empreendedor. Vamos lembrar
que para ter um consultório farmacêutico, você precisa trabalhar várias práticas de empreendedorismo e buscar se especializar em farmácia clínica ou em demais áreas que você deseja atuar. Por exemplo, se você deseja realizar, por exemplo, alguma das práticas integrativas e complementares, é importante que você se especialize, então, nessa área. Para a montagem do consultório farmacêutico, num passo a passo, vamos começar com a primeira dica. Contratar um contador ou empresa de contabilidade especializada na prestação de serviços de consultório, porque nós vamos ter nas legislações vários itens específicos, principalmente no que diz respeito ao imposto que o farmacêutico irá optar por pagar. Então, é importante que você contrate, então, uma empresa de contabilidade, mas que tenha realmente experiência na área de consultórios, que trabalhe, por exemplo, com consultórios médicos, odontológicos, psiquiátricos, de nutricionistas, e que saiba, então, como aplicar a legislação, principalmente da parte contábil, de forma adequada. Com a contabilidade, você irá definir os serviços que serão prestados, quantas pessoas farão parte da sociedade do consultório e quanto se espera de faturamento, dentre vários outros fatores. Definir se o consultório farmacêutico será constituído e regularizado em nome de pessoa física do profissional farmacêutico, ou se será regularizado como pessoa jurídica, com a constituição de uma empresa, com CNPJ. O alvará da vigilância sanitária. E aí você tem, então, essas duas opções. O alvará para pessoa física, você precisará apresentar os seus documentos pessoais, como RG, CPF, optar pelo imposto, geralmente, imposto sobre serviços. Se for um alvará de pessoa jurídica, você precisa apresentar um contrato social de empresa constituída e registrada, o CNPJ, a inscrição estadual e ou municipal, impostos, optar pelo simples, lucro presumido ou lucro real. Tudo isso será discutido com o contador. Alvará de funcionamento. Certificado de regularidade do Conselho de Classe de sua jurisdição. Certificado de regularidade do Corpo de Bombeiros e o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. As clínicas e consultórios farmacêuticos devem estar registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que é o CNES. E quais serviços eu vou poder realizar nos consultórios farmacêuticos? Se a gente observar, então, a legislação do Conselho Federal de Farmácia, nós temos aí, então, várias práticas, várias atividades que podem ser oferecidas no consultório farmacêutico, como, por exemplo, a anamnese farmacêutica, a avaliação e acompanhamento da adesão ao tratamento farmacoterapêutico, avaliação da farmacoterapia, avaliação da prescrição, avaliação de resultados de exames laboratoriais, lembrando que o farmacêutico, ele observa o resultado dos exames laboratoriais nunca para fim de diagnóstico, mas sim para acompanhamento da farmacoterapia, né, do tratamento e da evolução da doença. Consulta farmacêutica, determinação de parâmetros fisiológicos e bioquímicos, a elaboração do plano de cuidado farmacêutico, a evolução farmacêutica e registro em prontuário, fitoterapia, intervenção farmacêutica, prescrição farmacêutica, lembrando que o farmacêutico prescreve medicamentos isentos de prescrição, e a solicitação de exames laboratoriais para o acompanhamento da farmacoterapia. Orientação ao paciente de como utilizar os medicamentos prescritos, avaliar o conjunto de medicamentos utilizados, avaliando dosagem, o horário de consumo, possíveis interações, comunicação com outros profissionais de saúde que atendam o paciente, emitindo parecer farmacêutico, discutindo tratamentos de forma integrada, e a conversa com o paciente sobre os sintomas e a evolução das doenças.
Tudo isso pode ser realizado dentro do consultório farmacêutico. E vocês concordam comigo que é muito difícil que tudo isso seja realizado no balcão da farmácia, naquele movimento? Então, vamos lá. O consultório farmacêutico, definido pela 720, que traz uma outra definição, diz que é o local ou ambiente no qual o farmacêutico promove a assistência farmacêutica e demais atividades privativas e afins da profissão. O consultório farmacêutico autônomo é aquele não vinculado a outro estabelecimento de saúde. Então, aqui, vamos observar aqui esse gráficozinho, esse fluxograma. Eu tenho a opção de ter, então, o consultório farmacêutico dentro de uma farmácia ou drogaria, ou o consultório farmacêutico autônomo. O consultório farmacêutico autônomo pode estar inserido em uma clínica multiprofissional ou ser um consultório farmacêutico autônomo, individual e privativo. Sobre o consultório farmacêutico dentro da instalação de uma farmácia ou de uma drogaria. Vamos focar, então, nesse primeiro item. Eu posso utilizar a nomenclatura consultório farmacêutico quando se trata desse local dentro da farmácia e da drogaria? Infelizmente, eu tenho duas proibições. Uma no artigo 55 da Lei 5.991 de 73, que diz que é vedado utilizar qualquer dependência da farmácia ou drogaria como consultório ou para outro fim diverso do licenciamento. E no artigo 90 da RDC 44, ratifica essa informação. Importante a gente observar que lá em 73, quando essa legislação foi escrita, é uma lei federal, não existia consultório farmacêutico. E nem mesmo em 2009, com a publicação da RDC 44. Lá em 73, quando se falava em consultório, se pensava logo em consultório médico, e é proibido exercer a medicina e a farmácia de forma simultânea. Por isso, a proibição. As coisas evoluíram, principalmente com a publicação da 585 e da 586 do Federal, e também da 13.021, que é uma lei federal de 2014. Assim começaram a surgir, então, os primeiros consultórios farmacêuticos. E a legislação precisa ser atualizada. E será. Já está pacificado na Anvisa que a nomenclatura consultório farmacêutico será, então, permitida mesmo dentro de farmácias e drogarias. Porém, a RDC 44 ainda não foi atualizada. E até que essa atualização seja feita, aonde, então, que o farmacêutico vai poder realizar esse atendimento? A consulta farmacêutica. Ele poderá fazê-la dentro da sala de serviços farmacêuticos, que é permitida pela RDC 44 e diz que é o ambiente destinado aos serviços farmacêuticos e deve ser diverso daquele destinado à dispensação e circulação de pessoas, devendo o estabelecimento dispor de espaço específico para este fim e que esse espaço possua dimensões, mobiliário e infraestruturas compatíveis com as atividades que serão desenvolvidas e oferecidas. Aqui, então, um consultório farmacêutico, vocês vão observar aí, então, a toalha de uso individual e descartável, pia com água corrente, sabonete líquido, vão observar o descarpaque, né, ou o resíduo de pérfuro cortantes. Nesse aqui tem um refrigerador para o armazenamento de termoláveis, a mesa com a cadeira para o farmacêutico e também a cadeira para receber o paciente ou o usuário de medicamento, maca quando necessário, dependendo da atividade que será realizada. Então, aqui mais alguns modelos de consultório. Nessa sala de serviços farmacêuticos, lembrando, parede de cor clara, impermeável, de fácil higienização. Falei da pia com torneira, bancada para preparo, suporte para papel toalha, sabonete líquido, gel bactericida, álcool 70, caixa para coleta de pérfuro cortantes, armário para guarda de materiais, lixeira com pedal e tampa. Ok? E quais serviços farmacêuticos são autorizados? Pela RDC 44, fica autorizado a atenção farmacêutica e a perfuração do lóbulo auricular para colocação de brincos. No ato da atenção farmacêutica, pode ser realizada, então, atenção farmacêutica domiciliar,
aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos e administração de medicamentos. Eu tenho como parâmetros fisiológicos a aferição de pressão arterial e temperatura corporal, e como parâmetro bioquímico, a glicemia capilar. Além dos serviços que estão autorizados pela RDC 44, eu poderei realizar que outros serviços? Os que estão nas leis municipais e estaduais. O Rio Grande do Sul, em especial, tem várias leis estaduais que permitem, então, a realização de alguns outros serviços. Eu estou falando aqui de um modo geral, da legislação que cabe a todo o Brasil, mas sabemos que estados e municípios possuem legislações específicas que trazem, então, algumas particularidades para os estados. E o CNAE? Que CNAE eu utilizaria, então, para essa sala de serviços farmacêuticos dentro da farmácia e da drogaria? Eu tenho a opção de utilizar os CNAEs que já são utilizados pelas farmácias e drogarias, como, por exemplo, o CNAE de comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas, que é a drogaria, ou com manipulação de fórmulas, que é a farmácia magistral, ou até mesmo o comércio varejista de produtos homeopáticos. Posso utilizar simplesmente esses CNAEs, que já são utilizados para o estabelecimento, né, para a farmácia ou drogaria, ou posso também fazer a utilização do CNAE específico para consultório farmacêutico. Nesse caso, esse CNAE será um CNAE secundário ao CNAE da farmácia ou da drogaria. No caso, qual é a parte interessante de, além de ter o CNAE da farmácia e da drogaria, eu também colocar o CNAE para consultório farmacêutico? É porque aí eu vou poder cobrar, né, o imposto sobre serviços, que é uma alíquota inferior ao imposto sobre a circulação de mercadorias. Então, o ISS tem uma alíquota inferior ao ICMS. E eu, utilizando, então, o CNAE específico de consultório farmacêuticos, eu posso, então, pagar esse tipo de imposto, o ISS, sobre os serviços farmacêuticos que eu irei prestar e cobrar por eles. Se eu não cobro o serviço farmacêutico, eu continuo, então, utilizando o CNAE da farmácia ou da drogaria e pago o imposto que está já pré-definido ali para a farmácia e drogaria. O que é mesmo o CNAE, né? Classificação Nacional de Atividades Econômicas. E por que que existe o CNAE, né? Todos os agentes econômicos que produzem bens e serviços devem possuir um CNAE. É uma forma de otimizar a gestão tributária da sua empresa e evitar fraudes, garantindo o pagamento correto dos impostos. Em outras palavras, serve para facilitar o quadramento das empresas nos órgãos de tributação federal, municipal e estadual. Lembrando que as empresas podem possuir um CNAE principal e outros CNAEs secundários. É importante que você converse com o contador e algumas perguntas precisam ser respondidas para que você descubra o CNAE que você vai utilizar como CNAE principal e se precisará de CNAEs secundários. Por exemplo, quais são as operações da minha empresa? Ela somente presta serviços ou também comercializa mercadorias? Se comercializa, quais são os tipos de mercadoria comercializadas? Essas respostas indicarão se precisaria de um ou mais CNAEs e quais seriam eles. Vamos falar agora do consultório farmacêutico autônomo. Consultório farmacêutico autônomo, ele pode ser inserido em uma clínica multiprofissional ou pode ser um consultório individual e privativo. Sobre o consultório farmacêutico autônomo, ele vai precisar de um CNAE específico, pois ele não vai estar dentro, então, de um outro estabelecimento, como, por exemplo, uma farmácia e uma drogaria. No caso do CNAE específico, eu vou utilizar, então, o CNAE 8650, dígito 0/99, para atividades de profissionais da área da saúde não especificados anteriormente, cuja subclasse passa a compreender consultórios farmacêuticos e serviços prestados por farmacêuticos clínicos. Está aqui, então, o CNAE, o 8650, dígito 0/99, saúde humana e serviços sociais, atividades de atenção à saúde humana,
atividades de profissionais da área da saúde, exceto médicos e odontólogos, que vão ter um CNAE específico, atividades de profissionais da área da saúde não especificadas anteriormente. Aqui, o que o CNAE 8650, dígito 0/99, compreende? Ele compreende a consultoria em biomedicina, consultório farmacêuticos, serviços prestados por farmacêuticos, serviços de instrumentação cirúrgica, serviços de optometria, ortóptica, osteopatia, perfusionistas, perfusão, quiropraxia, terapia psicomotora. Ok? Então, são todas essas atividades que o CNAE 8650, dígito 0/99, compreende. No caso do consultório autônomo, ele vai ter um CNAE específico, mas também pode ter outros CNAEs, dependendo das atividades que ele irá realizar no local. Seguindo aqui, o consultório autônomo inserido numa clínica multiprofissional. Então, o consultório dentro de uma clínica multiprofissional, eu tenho duas opções. Se essa clínica é uma clínica que aluga consultórios individuais, cada consultório vai ter o seu alvará individual. Esse consultório vai ter alvará de pessoa física. O profissional deve possuir um documento de responsabilidade técnica do seu conselho de classe. E cada consultório vai utilizar o CNAE específico de acordo com a atividade que ele vai desenvolver no local. Já se você vai ter um consultório dentro de uma clínica multiprofissional e vai utilizar o consultório inserido, utilizando o alvará da clínica, esse alvará precisa ter todas as atividades que foram autorizadas para serem realizadas nessa clínica. Esse alvará vai ser um alvará de pessoa jurídica. É preciso ter um contrato social com descrição de todas as atividades que serão desenvolvidas na clínica, um RT para a clínica toda, que não necessariamente será um farmacêutico, pode ser, por exemplo, um médico, e o CNAE para todas as atividades que serão desenvolvidas na clínica, ou seja, é uma clínica que terá um CNAE principal e vários secundários. Então, ela vai ter um alvará só para a clínica inteira, um responsável técnico para a clínica inteira, no caso, o CNAE, vários CNAEs, né, porque terá que contemplar todas as atividades desenvolvidas na clínica, e no seu contrato social, eu preciso ter lá descrita todas as atividades que serão desenvolvidas na clínica. Ok? Então, para o consultório autônomo, eu tenho a opção de ter um consultório dentro de uma clínica multiprofissional, que aluga consultórios individuais, ou dentro de uma clínica multiprofissional, onde eu vou fazer parte ali daquele corpo clínico e não vou precisar, então, de um alvará individual. Eu vou utilizar o alvará da clínica. Vamos falar agora do consultório farmacêutico individual e privativo. É aquele que não está vinculado a outro estabelecimento de saúde. Pode estar localizado, por exemplo, numa sala alugada, num prédio comercial, ou dentro de uma clínica multiprofissional, mas que esse consultório funcione de forma independente. Ele vai utilizar o CNAE específico e outros CNAEs de acordo com o que ele vai realizar no consultório, e uma lista de documentos aqui, o que difere. Aqui vocês vão ver em verde os documentos necessários para o consultório individual, sem procedimentos invasivos, e aqui em azul, o que eu preciso para solicitar o alvará de uma clínica multiprofissional. Lembrando que nós estamos falando de consultório farmacêutico, é o consultório sem procedimentos invasivos, tá? Essa classificação é utilizada pela Anvisa e pelas vigilâncias sanitárias. Então, para o consultório individual, eu vou precisar de documentos pessoais, RG e CPF, documentos que comprovem a responsabilidade técnica do profissional emitido pelo conselho de classe e a descrição das atividades que serão realizadas no consultório. No caso do alvará para uma clínica multiprofissional, no caso aqui pessoa jurídica, então, contrato social, cadastro nacional de pessoa jurídica, que é o CNPJ, contrato de trabalho do responsável técnico, quando ele não fizer parte do quadro social da empresa,
documento que comprove a responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe e descrição das atividades. Aqui, doutora, só para avisar que o tempo já está sendo concluído, tá? Desculpa. Meu Deus, vamos lá. Então, já fez 25 minutos. Documentos necessários, então, para solicitar o alvará, tanto da clínica individual, os documentos comuns, certificado do Corpo de Bombeiro, projeto básico de arquitetura e também comprovante de endereço, plano de gerenciamento de resíduos. Tá? Sobre a estrutura física, observar a RDC 50 de 2002, ok? Posso realizar PICs no meu consultório farmacêutico autônomo? Para as PICs, eu tenho aqui, então, um KNAI específico. Então, eu vou ter que incluir, eu coloco como KNAI aqui, ó, o principal, o KNAI de atividade de profissional da área da saúde não especificado anteriormente, e coloco um KNAI secundário para atividade de práticas integrativas e complementares em saúde humana, ok? Esse KNAI para as PICs envolve aromoterapia, cromoterapia, DUIM, ecoterapia, hipnoterapia, massoterapia, reiki, Rolfing, shiatsu, terapia floral, indiana, reikiana, terapias alternativas e não tradicionais. E se eu quiser realizar acupuntura, eu preciso de um outro KNAI. Então, nesse caso, eu vou ter um KNAI para consultório farmacêutico, um para as PICs e um para acupuntura. O KNAI de acupuntura, ele abrange acupuntura e auriculoterapia, ok? Posso realizar procedimentos de estética? Estética também tem um KNAI próprio. E eu preciso responder algumas perguntas do tipo: meu consultório de estética é dentro de uma clínica multiprofissional? É dentro de uma clínica de estética ou é um consultório autônomo independente? Vou solicitar o alvará de pessoa física ou pessoa jurídica? Quais procedimentos eu vou realizar? A estrutura física é compatível com as atividades que eu vou realizar? Atende às exigências sanitárias? Ok? Documentos gerados aí, declaração de serviço farmacêutico, prescrição, primeira via da prescrição e o recibo dos serviços prestados. Aqui, para a gente finalizar, a resolução 720 é aquela que vai permitir, então, o registro do consultório farmacêutico independente lá no Conselho Regional de Farmácia da sua jurisdição. Ela define também a consulta farmacêutica, como atendimento realizado pelo farmacêutico ao paciente, respeitando os princípios éticos e profissionais, com a finalidade de obtenção de resultados adequados da farmacoterapia, promoção do uso racional de medicamentos e outras tecnologias de saúde, promoção, proteção, recuperação da saúde, prevenção de doenças e de outros problemas, tá? Para a pessoa jurídica apresentar CNPJ, contrato social da empresa, comprovante de vínculo do farmacêutico estabelecimento e preencher o formulário exigido. No caso da pessoa física, que é o profissional autônomo, a certidão de regularidade será emitida mediante o preenchimento de um formulário que o seu CRF, né, da sua jurisdição, irá apresentar, ok? Não esquecendo que é facultada a declaração de horário de assistência do consultório farmacêutico, observando que só realiza-se atividade no consultório farmacêutico com a presença do farmacêutico. Se ele não está, o consultório fecha, ok? Importante saber também que o consultório autônomo pode ser compartilhado por diferentes profissionais de diferentes especialidades. E o farmacêutico, finalizando, só pode realizar as atividades, serviços e procedimentos que são regulamentados pelo Conselho Federal de Farmácia, sob pena de responsabilidade ética disciplinar e demais normas aplicáveis, ok? Posso também realizar vacina no consultório farmacêutico? Bom, para a realização de serviços de vacinação humana, que esse é o nome correto, eu tenho um KNAI específico, preciso observar a RDC 197, no que tange todas as exigências sanitárias, se é sala exclusiva ou não, verificar, então, a legislação local, e a resolução 654 de 2018 do Conselho Federal. Posso realizar testes rápidos para a detecção da Covid-19 no consultório farmacêutico, observar a RDC 377 da Anvisa e verificar se a sua vigilância local
exige sala exclusiva ou se os testes de COVID podem ser realizados, por exemplo, na sala de serviços farmacêuticos. Ok? Finalizo, então, aqui com algumas fotos, aqui uma tabela de serviços farmacêuticos de uma farmácia aqui em Goiás, o valor, né, os preços que são cobrados. Aí no Rio Grande do Sul, acho que tem muitas da Panvel, né, que tem consultórios. E finalizo mostrando aqui o HiLab. E agradecendo. Muito obrigada. Meu Instagram é luacalil, e-mail luciana-calil@hotmail.com. E eu espero hoje ter colaborado um pouco com vocês nessa troca de conhecimentos dessa noite tão rica. Muito obrigada. Com certeza, doutora Luciana. Agradecemos muito a sua palestra. Não sei se a nossa presidente quer falar alguma coisa, mas eu já vou apresentar também o nosso novo o próximo palestrante. Não, a gente vê, né, Suzana, que assim, o consultório farmacêutico é uma realidade. E, Luciana, aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê, assim, ó, muitas farmácias comunitárias hoje já com os serviços implantados, com a sala de serviço, com a sala de vacinação, com o consultório farmacêutico, os farmacêuticos atuando clinicamente, fazendo o que é o nosso papel, né? Cuidar de pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio nosso da profissão como farmacêuticos. Então, a gente vê que está instalado, assim, no Rio Grande do Sul, a gente vê essa realidade, mas, claro, né, que para aqueles que ainda não tiveram a coragem, eu acho que, assim, ó, hoje foi muito clara a apresentação, mostrando que como implantar se a gente tem esse desejo. Eu acho que hoje uma farmácia ela não consegue mais se manter como ela era antigamente. Hoje a gente precisa ter o farmacêutico lá, com o seu consultório, com a sala de serviços, prestando essa assistência aí para a população. E eu sou uma grande defensora e torço muito para que os farmacêuticos realmente tomem conta desse posto, né, de profissional da saúde, que cuida, acompanha o paciente, né? Se só a entrega de medicamentos resolvesse, nós não tínhamos tantos portadores de doenças crônicas, né? Então, e tantas pessoas, por exemplo, hipertensas, diabéticas, que pioram. O papel do farmacêutico é fundamental, é maravilhoso, é precioso, e que eles realizem, então, as suas atividades clínicas. Com certeza, né? O acolhedor Luciana, também, muito né? obrigada. Eu que agradeço, querida. Muito maravilhosa essa palestra. Obrigada. Adorei. Então, gente, vamos seguindo, então, o nosso próximo palestrante, Dr. Patrick Cruz. O Dr. Patrick, ele é farmacêutico graduado pela Universidade Federal do Pará, no ano 2002, é mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Pará. Ele tem 8 anos de experiência vivendo a realidade do balcão de farmácia, tem 14 anos de experiência na área de assistência farmacêutica no SUS. Atualmente, ele é professor de pós-graduação em várias instituições do país, além de farmacêutico na Secretaria de Saúde do Estado do Pará. É sócio fundador e membro da Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica e é presidente do Conselho Regional de Farmácia do Pará. Então, seja bem-vindo, Dr. Patrick. Somos todos ouvidos aqui. A sua palestra. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Letícia, minha colega de lutas aí na diretoria do Conselho, na presidência. Quero parabenizar a Luciana pela palestra brilhante, assim, toda completa. Eu venho só parabenizar. Depois da palestra da Luciana, não tem muito para falar, não. Eu vou só parabenizar mesmo, dizer que foi fantástico, foi muito completa. Acho que dá um norte, assim, do ponto de vista da legislação, sanitário, né? Então, eu gostei, inclusive eu quero a tua palestra depois, tá bom, Luciana? Quero a tua palestra para estar muito bem organizadinho os aspectos aí da legislação. Então, eu vou fazer uma abordagem mais à clínica, agradeço também a Suzana. Suzana controla meu tempo, tá? Se tiver aí alguma questão, alguma pergunta, pode interromper, não tem problema nenhum. E, assim, espero fazer uma complementação na palestra da Luciana no sentido de falar da clínica mesmo, né? Da parte do planejamento que envolve a clínica, já que ela abordou muito bem a questão da legislação, tá bom?
Então, eu vou passando dessa forma a palestra, pessoal. Qualquer dificuldade, vocês podem me falar. Eu já fui apresentado, mas eu quero de largada deixar aí o meu Instagram, tá bom? Para cada um de vocês, a gente vai poder interagir e trocar experiências. Inclusive, tem um bônus da palestra de hoje, num post fixado meu lá no Instagram, que tem alguns aspectos relacionados ao planejamento, né? 3 pilares importantes desse planejamento para a implementação do consultório farmacêutico, tá? Então, como já foi dito, eu sou de Belém do Pará, bem próximo aí do Rio Grande do Sul, né? Mas o Rio Grande do Sul é um estado que realmente eu tenho um carinho muito grande. Afinal de contas, eu tenho grandes amigos aí, né, Letícia? E a gente também, eu já tive a oportunidade de ir presencial, de participar em palestras. Várias vezes, né, Patrick, já esteve aqui no Sul, já passou um pouco de frio. Eu adoro passar esse frio, porque eu estou acostumado com o calor aqui de Belém, né, da região norte. Muito bem. Então, qual é a realidade hoje para a gente falar em serviço farmacêutico? A gente fala de consultório, como a Luciana muito bem colocou, ele é o espaço, né? Ele é o espaço onde a gente realiza ou não serviços clínicos. Então, a realidade hoje, o contexto que a gente vive hoje, dos últimos anos para cá, muito bem contextualizado do ponto de vista da legislação na palestra da Luciana, ele tem um contexto social que a Europa, os Estados Unidos, Canadá, Japão viveram lá na década de 60, 70, que está relacionado com o envelhecimento da população, né? Esse envelhecimento populacional faz com que as pessoas convivam por mais tempo com doenças crônicas, e quanto mais doenças crônicas elas têm e convivem por mais tempo, elas precisam, para isso, controlar essas doenças com medicamentos. Esse dado que está no slide é um dado do IBGE, que diz que acima de 64 anos, 80% dessa população acima de 64 anos tem pelo menos uma doença crônica, quando na prática uma doença crônica é raridade, já vem com combo, né? Diabetes, hipertensão, ansiedade, depressão, enfim, uma série de doenças crônicas. Então, nesse sentido, quanto mais doenças crônicas eu tenho, mais medicamentos eu preciso utilizar para poder controlar essas doenças. E aí que entra a complicação, aí que entra o problema, porque as pessoas têm dificuldade de manejar, de organizar, de planejar o uso de medicamentos, especialmente quando esse número ultrapassa mais de 5 medicamentos diariamente. E aí ela precisa de alguém, de um profissional de saúde preparado, que possa ajudá-la no manejo dessas questões. Eu estou falando do contexto geral, que é onde a demanda maior de consultas, né, que são relacionadas a doenças crônicas. Não que outras doenças também não estejam relacionadas ao trabalho dentro do consultório, realizando a consulta farmacêutica. Mas quanto mais medicamentos, doenças eu tenho, mais medicamentos eu tomo, maior a complexidade daquele tratamento e sozinho, ou o paciente sozinho, ou com auxílio de familiares, ou com auxílio de outros profissionais, apenas o médico ou o enfermeiro não são capazes de ajudá-lo a fazer essa gestão do problema como um todo, né? Então, esse é um dado do Ministério da Saúde, que diz que entre os polimedicados, isto é, aqueles que tomam 5 ou mais medicamentos, entre os polimedicados, 82% dos pacientes têm algum problema na hora de utilizar, né? Então, e são vários esses problemas aí. Então, esse é o contexto geral dos serviços clínicos que o farmacêutico pode desempenhar dentro de consultório, né? E aí, nesse contexto, mais do que nunca, desenvolver habilidades clínicas para o cuidado é um diferencial, né? E ter toda a infraestrutura necessária para realizar os serviços, para acompanhar clinicamente o paciente, com a estrutura adequada, dentro da legislação que foi apresentada, e por aí vai, que é o desafio maior hoje. A gente já regulamentou, a legislação já prepara, já está muito bem amparado, o Conselho Federal de Farmácia vem trabalhando nisso desde 2013, né? Os avanços são muito grandes, nós temos experiências exitosas em todos os campos de atuação, em todo o país, mas a gente, como nós estamos no processo de transição, nós estamos estruturando isso. E eu acho que esse é o foco que eu vou trabalhar hoje, que é planejar e implementar consultório, né? Tentar virar uma chave que faça com que a gente trabalhe isso de uma maneira mais estruturada. Então, nesse sentido, para que o farmacêutico atue na clínica, além de habilidades humanas para cuidar de pessoas, ele precisa também
desenvolver competências individuais que são imprescindíveis. Por exemplo, ele pode trabalhar conhecimentos, habilidades, atitudes e a própria experiência dele, que faz uma diferença muito grande, né? Então, nesse contexto, o conhecimento a gente já vem sendo bombardeado, né, desde a faculdade, muitos conteúdos, livros, disciplinas, de uma maneira geral. As habilidades também são desenvolvidas na faculdade, ainda com muita dificuldade, né? Envolve os estágios relacionados à clínica, ter contato com os pacientes, acompanhar os pacientes, ter contato com a família, interagir com outros profissionais de saúde em nível superior, se comunicar, assumir responsabilidade clínica. Isso é uma habilidade clínica importante. A gente costuma criticar muito outros profissionais da área da saúde, mas a gente pouco assume responsabilidade clínica. Muita gente diz que faz consulta em consultório. Às vezes tem um consultório muito lindo, muito bem estruturado, dentro da legislação. Mas quando você vai ver, ele não tem prontuário de um paciente preenchido. Ele não encaminha formalmente para um outro profissional de saúde. Ele não prescreve a indicação que ele faz. Então, nós temos ainda alguns aspectos que precisam ser mudados nessa cultura, até para que o estudante de graduação, eu imagino que tenha muitos estudantes de graduação aí acompanhando a gente, possam entender e aprender a fazer isso ainda na graduação, vendo um outro profissional fazendo. A nossa geração não aprendeu a fazer clínica, a fazer consulta, vendo um outro profissional mais experiente. A gente aprendeu meio que na marra, lendo, estudando, vendo, e com o componente atitudinal, a atitude, aquele de querer fazer a consulta, de querer mudar a vida do paciente. Então, quando o componente atitudinal ele já vem muito alto naquele indivíduo como competência individual, é ele que faz a diferença, é ele que faz acontecer, né? E eu acho que a nossa geração precisou quebrar isso, mas eu acho que a gente agora precisa trabalhar isso de forma estruturada dentro da graduação, da pós-graduação, no sentido de facilitar a vida dos farmacêuticos que querem colocar isso em prática. E aí, para a gente trabalhar a possibilidade de implementar serviços clínicos dentro de consultório, já existe muito bem estruturado isso em diversas literaturas. E eu queria dar um destaque como algo que possa nortear um pouco essa implementação, esse planejamento, a Implementation Science, que é a ciência de implementação voltada para consultório farmacêutico, tá? Voltada para serviços farmacêuticos clínicos. Então, nesse sentido, a ciência da implementação tem alguns conceitos e fundamentos que norteiam o que a gente vai trabalhar, né? Então, ela é baseada na prática baseada, ela é orientada por uma prática baseada em evidência. Então, o desafio maior da ciência de implementação é aproximar a teoria da prática, né? Muita gente que diz que faz a prática, que diz que consulta paciente e tudo, mas como é que é isso do ponto de vista da evidência científica? Ele trabalha com métodos validados, ele trabalha com registro, documentação do que ele faz dentro do consultório. Então, esse é o objetivo maior, aproximar as evidências científicas da prática clínica. E isso, para nós, é um grande desafio, sem dúvida. Além disso, a gente trabalha com um planejamento, utilizando metodologias de implementação e boas práticas, fazendo uso de diversos modelos e ferramentas. Para implementação de serviço, já tem diversos modelos, ferramentas que você pode utilizar, que te facilitam muito, do ponto de vista técnico, a parte clínica, né, aproximando a teoria da prática também. Então, em linhas gerais, baseado na ciência da implementação, baseado num artigo científico que norteou a implementação de serviços clínicos, tá, tanto em consultório farmacêutico, de farmácia comunitária, como também em serviços clínicos, da maneira hospitalar, eu organizei esse trabalho, esse artigo, nesse slide, que é um slide como se fosse um passo a passo do que eu devo trabalhar, do que eu devo fazer do ponto de vista da clínica. Percebam, a Luciana foi brilhante organizando do ponto de vista da legislação, vigilância sanitária, a parte contábil, o que é bem complexo e de se trabalhar, especialmente para os farmacêuticos que queremos ir ao consultório fazer a clínica propriamente dita. Mas, para eu trabalhar a clínica dentro de um consultório, pensando na farmácia clínica, pensando na estruturação de métodos, de acompanhamento, de intervenção e tudo, esse modelo é um modelo que norteia um pouco a minha atitude. Então, em linhas gerais, a gente tem várias etapas que vão desde a descoberta e observação, explorando possibilidades, fazendo a preparação, o planejamento propriamente dito, chegando na etapa de piloto,
né, para a gente mensurar, ajustar, antes de aumentar a escala de atendimentos, antes de aumentar a escala de execução de serviço propriamente dito, até chegar na execução, onde eu já faço uma divulgação em larga escala, eu amplio, pensando sempre na última etapa, que é mensurar através de indicadores e avaliar a sustentabilidade. Eu iniciei um trabalho em consultório farmacêutico quando eu era recém-formado, em 2004. Não é 14, tá, Luciana? É 2004. Então, lá, eu trabalhei numa rede de farmácia lá atrás, trabalhando, eu não conseguia, em 2004, Letícia, verbalizar que o espaço que eu tinha era um consultório. Eu chamava de sala de serviço, eu chamava de sala de atendimento. A gente não tinha uma legislação que dava o amparo para isso. E ainda assim, chamando de sala de serviço, chamando de sala de atendimento, em 2004, em Belém, havia resistência diversas. Havia um aspecto muito interessante para o cuidado das pessoas, a gente conseguia fazer a diferença na vida das pessoas, mas havia resistência ainda, dentro da farmácia, de gestores, de médicos, enfim. Então, o desafio ele é muito grande nesse sentido aí. Muito bem. Então, avançando nessa questão, nós temos que primeiro pensar o que eu pretendo oferecer. Bom, eu estruturei, eu fui no contador, eu fui na vigilância sanitária, eu trabalhei, mas o que eu quero, de fato? As possibilidades são muito grandes para consultório, para serviços clínicos, mas o que eu quero, de fato? Dentro da farmácia, eu tenho um público mais específico. Dentro da farmácia, eu tenho linhas de atuação que envolvem acompanhamento de doenças crônicas, que envolvem manejo de problemas autolimitados, trabalhando também com demandas específicas que são mais rentáveis em farmácia, por exemplo, perda de peso, ou redução de peso ou perda de peso, manejo dentro da farmácia, por exemplo, de manipulação. Eu tenho a perspectiva de trabalhar com situações que envolvem cosmetologia, então eu tenho muitas situações aí, muitas possibilidades. Eu preciso, do ponto de vista da clínica, do ponto de vista técnico da clínica, enxergar o que eu quero, o que eu pretendo oferecer. Então, normalmente, o empreendedor, eu digo assim, o empreendedor que vai trabalhar de uma maneira geral, inclusive na clínica, ele precisa identificar o que ele pode fazer, como ele pode atender às necessidades das pessoas. Então, o público específico que eu vou trabalhar, o que será que ele está precisando? Eu tenho que enxergar isso, O que será que ele está precisando nesse sentido? Então, qual é a proposta de valor? Qual é o valor? Quando eu digo valor, não é dinheiro. Qual é o valor que eu quero entregar para ele? Eu quero entregar para ele o valor de ter a complexidade dos medicamentos que ele toma para as doenças diversas que ele tem organizada, aprazada, organizada em um recipiente específico, com os horários definidos, aprazando tudo no celular, nos aplicativos que eu tenho de horário de tomada de medicamentos. Então, esse é um valor que eu estou dando para ele, ou mesmo para a família. Porque entendo, o trabalho que o farmacêutico pode fazer nessa gestão da terapia, de uma maneira geral, pode estar relacionado, inclusive, a poupar o trabalho do cuidador, da família, dos filhos. Então, a sociedade tem uma demanda que ela não consegue enxergar que ela tem ainda. Ela precisa de um profissional que organize a vida, que diminua risco, que melhore a efetividade, mas ela não consegue enxergar o farmacêutico ainda como esse profissional. E outra, ela não consegue enxergar que ela precisa do farmacêutico e que o investimento no serviço clínico desenvolvido pode ser muito positivo para essa pessoa. Não adianta a gente se desesperar, até porque esse problema foi vivido em outros países que viveram essa realidade em décadas anteriores. A gente está num processo dinâmico no qual eu acredito muito ainda que essa mudança vai ser mais palpável logo para a gente, tá? Então, a gente precisa, portanto, conciliar a necessidade dos clientes, o desejo das pessoas, o que elas querem de um consultório farmacêutico de serviços clínicos, com a viabilidade técnica, que envolve essa viabilidade técnica, eu ter capacidade de acompanhar aquele nicho de paciente específico, dentro da legislação, dentro dos aspectos legais, e também trabalhando a viabilidade financeira. Lá em 2004, quando eu comecei a trabalhar, a farmácia ofertava serviços clínicos, ela acreditou no interesse que a gente tinha de ofertar serviços clínicos como um diferencial, mas ela não trabalhou com a rentabilidade. Eu, enquanto farmacêutico daquela farmácia, eu consegui
sensibilizar os gestores que aquilo poderia ser um diferencial. Mas quando eu saí da farmácia, o serviço não continuou. Por quê? Porque eles não observaram, quando mudou o gestor, mudou o farmacêutico, eles não observaram uma viabilidade financeira. Eles não observavam que aquele serviço tinha rentabilidade. E isso acabou fazendo com que aquilo não tivesse continuidade com a saída dos profissionais. Então, nosso foco maior é conciliar o interesse dos clientes com um modelo de negócio com viabilidade financeira e prestando um serviço com qualidade, com viabilidade técnica, né? Então, esse é o apanhado geral, trabalhando a lógica da descoberta e observação. Na próxima etapa, a segunda etapa que a gente observa aí, é a exploração de possibilidades. Então, como é que eu posso explorar possibilidades? Então, eu tenho que tentar conhecer experiências de sucesso. E essas experiências de sucesso, elas às vezes não estão tão longe da gente, né? Em todos os estados, a Luciana falou de Goiás, a Letícia, na palestra da Luciana, falou também a respeito das experiências aí, da própria Panvel, tem a Pague Menos também, que tem uma experiência muito interessante, e outras redes, e outras farmácias independentes. Olha, eu estava aqui hoje, semana passada eu viajei o interior do Pará, ministrando palestras e fazendo reuniões com os farmacêuticos no interior do estado, e numa cidade chamada Jacundá, que é uma cidade de pequeno porte, próxima de Marabá, um colega farmacêutico recém-formado, não tem muitos anos de formado, eu tive a oportunidade de conhecer a realidade dele, e ele fazendo tudo certinho, tudo dentro da legislação, acompanhando o paciente, mesmo sem ter uma retaguarda estruturada de uma grande rede ou de uma farmácia. Ele é o próprio proprietário da farmácia. E esse é um diferencial de serviço diante dos concorrentes dele como farmacêutico próximo. Então, a gente precisa conhecer e explorar as experiências de sucesso em diversas escalas, seja em rede de farmácia, seja em farmácia independente. Cabe a mim explorar essas possibilidades, observar o que acontece ao meu redor. Eu sou proprietário farmacêutico, eu sou farmacêutico, eu tenho que conhecer a minha concorrência, o que acontece ao redor, né? Se tem consulta médica popular próximo, se tem consultório de nutricionista próximo, se não tem, né? Se as farmácias que trabalham próximas de mim têm consultório farmacêutico, se ofertam serviços, de que forma esses serviços, eu tenho que participar de eventos online como esse, eu posso participar de congressos, tem um congresso brasileiro de ciências farmacêuticas agora, em novembro, então eu tenho que buscar explorar possibilidades, né? Eu tenho que ir ao Sebrae, trabalhar com o que o Sebrae pode me oferecer, o que o Conselho de Farmácia pode me oferecer. Então, isso é a etapa inicial, né? Expandir a minha visão, expandir tudo aquilo que eu posso fazer antes de fazer a minha escolha. Eu não posso escolher, por exemplo, ofertar serviço, eu vou cobrar um valor alto, por exemplo, de perda de peso, numa farmácia de periferia, onde as pessoas não têm, por exemplo, a perspectiva de investir nesse tipo de serviço. Então, tem que avaliar e amadurecer essa questão toda, até do ponto de vista do empreendedorismo de marketing. E aí eu gosto de mostrar sempre esse material, que é como se fosse, entre aspas, um cardápio de serviços com muitas possibilidades de avaliação, check-up de saúde, programas de acompanhamento, vacinas, tratamento e manejo de problemas menos complexos na farmácia, testes rápidos. As possibilidades de teste rápido são muito grandes hoje em dia, tá? Para levar para dentro da farmácia. Procedimentos que já foram muito bem listados, inclusive na RDC 44, na palestra da Luciana. Então, eu preciso enxergar tudo aquilo que eu posso fazer antes de fazer as minhas escolhas, tá? Bom, depois dessa etapa de explorando possibilidades, eu vou trabalhar a preparação, né? Iniciar o planejamento propriamente dito. Vou definir o que eu quero fazer, vou definir o meu posicionamento de mercado, quem é que eu quero ser, como eu quero que as pessoas me enxerguem, qual o tipo de serviço que eu quero ofertar, e também trabalhar buscando parceiros. E os parceiros, eles estão muito próximos da gente, né? Outros profissionais da área da saúde, uma academia que pode me encaminhar pacientes para perda de peso, por exemplo, né? Eu posso trabalhar com um médico de consulta popular, no qual eu vou identificar pacientes e vou referenciar e encaminhar para ele trazer de volta, para não haver nenhum tipo de competição, deixar muito bem claro, estabelecido como a gente vai trabalhar essa parceria e buscar parceiros de linhas gerais. Existem muitas possibilidades de parceria, muitas. Resta eu saber, baseado no que eu quero, exatamente aquilo que eu tenho que trabalhar. A partir daí, na minha etapa de preparação, eu vou trabalhar, existem muitas ferramentas que eu posso trabalhar com um modelo de negócio que eu posso expandir, não apenas para... Vou ligar aqui, que meus 20 minutos já acabaram, né, Sam? Então, eu estou tentando controlar aqui, agora eu vou para os finalmente propriamente dito, né?
Falta um minuto. Então, eu tenho muitas perspectivas de ferramentas que eu posso utilizar, porque às vezes a gente fica assim, eu estou perdido, o que eu faço? Eu quero montar assim, você vai na internet e diz assim, passo a passo para abrir uma cafeteria, Luciano. Aí você tem lá, no Sebrae, tem aqui um modelo... São 22 horas. Obrigado. Tem modelo, tem tudo, e aí, para farmácia clínica, para consultório. Então, essas ferramentas, elas podem ser extrapoladas. Por exemplo, essa ferramenta que está em tela é o modelo do Business Model Canvas. O Canvas ele pode ser utilizado para qualquer implementação de novo modelo de negócio, de novo serviço, inclusive para serviços clínicos. Então, eu posso usar a ferramenta do Canvas, eu tenho passo a passo para utilizá-la, para implementar um consultório farmacêutico em farmácia, um consultório independente, um consultório de práticas integrativas e complementares. Eu posso implementar, por exemplo, conciliação terapêutica no hospital, conciliação medicamentosa. Então, é uma ferramenta que serve. Uma outra, para quem já tem um consultório estruturado, que quer potencializar, é a matriz SWOT, ou matriz FOFA, que também tem ganhos e vantagens. Pode ser do início, pode, mas eu prefiro o Canvas, eu deixo como sugestão, acho que o Canvas funciona melhor. A matriz SWOT é mais para quem já tem algo estruturado, que quer trabalhar também esses aspectos. Outra que eu posso trabalhar é o mapa de empatia, quando eu quiser identificar o meu cliente, quem é o perfil do meu cliente, né? Como ele me enxerga, como eu acho que ele é. Então, trabalhar a ferramenta do mapa de empatia também é uma ferramenta interessante e importante. A gente está trabalhando aqui perspectivas, lembrem, gerais, para ver se a gente consegue expandir os interesses de vocês. Falando em 20 minutos, eu não consigo detalhar cada uma dessas ferramentas, né? Até porque a farmácia e o farmacêutico mudaram muito, né? O farmacêutico, antigamente, ele trabalhava atrás das cortinas, né? Hoje em dia, o farmacêutico ele tem que aparecer, a sociedade já enxerga ele, não apenas como um profissional do medicamento, mas o profissional do cuidado, o profissional que entende, que tem empatia, que acompanha as necessidades do paciente. Assim como a farmácia ela está um modelo, né, que varia muito, é um modelo que tem aí mais serviço, menos serviços, mais preço, muito dinâmico, mas cada vez mais a farmácia caminha para o avançado de saúde, que oferta serviços rápidos, que oferta cuidado, que oferta organização da vida do ponto de vista da farmacoterapia do paciente, cada vez mais, né? Essa é a farmácia, que é a farmácia de serviço, que oferece serviço de uma maneira geral. Sendo assim, pessoal, depois de planejar, utilizar as melhores ferramentas, eu vou finalmente, vou para o piloto. O piloto eu tenho que estruturar de verdade o que eu quero, eu posso fazer um teste controlado com pacientes selecionados, não com oferta aberta, não fazer divulgação antes para não ter nenhum risco, nenhum problema. Ou se eu mensurar, se eu divulgar, eu tenho que mensurar com muito cuidado essa divulgação, para não correr o risco de ofertar serviço e as pessoas se frustrarem com a expectativa que foi feita. Eu vou ter que avaliar a logística operacional, nesse momento eu vou avaliar o tempo da minha consulta, para o tipo de serviço que eu vou fazer, qual é o tempo mínimo da consulta, mínimo, máximo, qual é a realidade do paciente, no sentido de que ele está acostumado a realizar uma consulta médica que demora 40 minutos, por exemplo. E nessa consulta, dentro do ambiente da farmácia, não tem como durar 40 minutos. É impossível. Culturalmente, ninguém está preparado para ficar 40 minutos dentro de um consultório na farmácia. Então, é no piloto que eu vou mensurar isso. Eu posso fazer o piloto com um paciente, com 5 pacientes. Eu só tenho que quebrar a barreira do primeiro paciente, tá? Isso é importante. Nesse piloto é importante também, já do ponto de vista de marketing, colher depoimentos da equipe, depoimentos do paciente, dos familiares, né? Já acompanhei, já vi que eu posso trabalhar a efetividade do tratamento. Olha, pessoal, tem muito paciente, costumo dizer para o meu aluno de pós-graduação isso. Professor, qual é o primeiro paciente que eu vou escolher? O primeiro paciente que eu tenho que escolher é aquele mais complicado. É aquele que há 10 anos é hipertenso, há 10 anos é diabético, que não controla a doença, que vive internando, que vive com problema. É aí que o teu trabalho vai aparecer. Porque esse paciente ele já é consultado por médico, ele vai para a urgência e emergência, ele já internou, ele já teve um AVC. Esse paciente ele tem um histórico que você tem que tentar mudar a realidade desse paciente. Tá? Esse é o teu desafio maior. No piloto, eu vou trabalhar, inclusive, a parte de layout, como eu vou enxergar o meu consultório, como eu vou divulgar, né, os aspectos relacionados ao marketing. E na etapa final, eu já tenho a execução propriamente dita, né? Vale ressaltar, como qualquer empreendimento, o empreender na área clínica também eu preciso trabalhar com resiliência. É muito difícil empreender na área clínica
e achar que na primeira semana tudo vai engrenar, vai dar certo, que vai ter paciente. Não é bem assim. A realidade nos mostra que é mais complicado. O paciente no início não entende o que você vai fazer, ele não entende. Quando você encaminha para o médico, às vezes gera pequenos conflitos, pequenas alterações. Então, eu tenho que estar atento aos detalhes, eu tenho que trocar, na execução, eu tenho que identificar problemas e trocar o pneu do carro com o carro andando, eu tenho que, atentando aos detalhes, fazer pequenas mudanças, isso é necessário, monitorar os resultados e trabalhar. A minha meta principal é a sustentabilidade. Não existe consultório farmacêutico apenas com amor. Aquela hashtag que tem do Instagram, farmácia por amor, ela é bonita, mas ele não vai dar sustentabilidade. O consultório tem que se pagar, o dono da farmácia tem que enxergar vantajoso o consultório farmacêutico, o paciente tem que deixar algo para você, quando a gente fala de farmácia comunitária, porque até isso, aquilo que é de graça, muitas vezes não é valorizado. Então, algo tem que ficar nesse sentido, e pensando na sustentabilidade, especialmente quando a gente trabalha em serviços clínicos de farmácia comunitária. Na farmácia comunitária pública, não, aí é outra história, o entendimento é outro, vai muito da atitude da gente. Mas na farmácia comunitária privada, não. A gente precisa trabalhar essa sustentabilidade. Finalizando, eu tenho aí uma categoria, um grupo de indicadores que podem ser trabalhados também nesse sentido, né? Eu tenho indicadores de estrutura, de consistência do serviço, de eficiência do serviço, de qualidade, né, do serviço, onde o paciente vai poder avaliar, e, por último, indicadores de sustentabilidade, para eu verificar se é possível ou não manter o serviço, se eu estou atingindo a sustentabilidade, se a partir de quando vem o lucro, a partir de quando eu posso trabalhar com o dono da farmácia para dizer eu quero X% das minhas consultas, que existe sustentabilidade, inclusive, de comercialização de produtos a partir da minha consulta, né, atendendo às necessidades do paciente. Tá bom, pessoal? Então, em linhas gerais, era isso que eu queria falar, tá? Eu sempre deixo uma frase, que é essa frase que eu acho que é bem interessante para a realidade da farmácia clínica que a gente vive nos últimos anos, que saber não é o bastante, nós precisamos aplicar. Então, às vezes, dominamos muito, aprendemos muito na graduação, na pós-graduação, mas saber não é o bastante. Se a gente não aplica, não funciona, não adianta muito. E não é tanta, né, doutor? E em se tratando de consultório, querer não é o suficiente, nós precisamos fazer. Então, eu quero fazer consulta, eu quero acompanhar o paciente, eu quero abrir um consultório. Querer não é o suficiente, nós precisamos fazer, tá bom? Então, agradeço demais aí a oportunidade, o convite, e fico à inteira disposição aí para perguntas e considerações.